Com você. Bom, gente, boa noite. É sempre uma alegria, né? Como eu sempre falo, uma alegria muito grande nas segundas-feiras de estar aqui com vocês. A gente se sente, né? Quando a gente chega, às vezes dependendo do dia, da semana, como foi o final de semana, a gente está meio para baixo, esgotado as nossas energias. Aí a gente vem aqui na segunda-feira, sai daqui tão, mas tão melhor do que entramos. E por isso que eu sou muito grato a essa sala que nos acolhe. Somos todos aqui um grupo de apoio, apoiando, cada um apoiando o outro, aqui participando. Então, como a Magê comentou, nós estamos no capítulo 10, é um capítulo fantástico. Acho que Kardec, a sua construção do Evangelho, ele trouxe primeiro uma introdução, depois começou, falou, né, das bem-aventuranças, e aí na última aventurança ele fala sobre o eu, sobre o perdão que eu preciso dar ao irmão. E falamos no último encontro sobre o perdão. Quem se liberta, quem faz acontecer é quem dá o perdão. Então a importância de perdoar, e aí ele traz, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Quando trazendo, né, essa analogia para o nosso eu vou colocar aqui na tela para a gente decorrer do, do material. Aí vai carregar. Pronto. E aí vem um grande ensinamento que Jesus nos trouxe nessa passagem de Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 4. Quando Jesus, né, ele ensinava sempre contando uma história, contando uma parábola, contando algo que pudesse trazer uma analogia para a gente. Uma analogia de que o que eu posso fazer com todo esse ensinamento na minha vida. E por isso que Jesus sempre contava histórias, juntando ao seu redor, olha aí, quantas pessoas ao redor de Jesus para escutar. E eis que Mateus então, né, nos narra esse fato que aconteceu. Quando Jesus ele questiona através, né, o como é que verdes um arqueiro, um cisco no olho do vosso irmão, quando você não consegue ver uma trave no seu olho. Então, às vezes é tão fácil, né, a gente apontar o defeito do outro e a gente não consegue observar os nossos próprios defeitos. E ele vai decorrendo, né? Tirai primeiro a trave do vosso olho e depois vinde como podeis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Então a gente precisa remover de nós primeiro tudo aquilo que nos impede. E a gente vai ver aqui no decorrer muita coisa, muita coisa. Principalmente as nossas imperfeições que estão ligadas ao orgulho. O orgulho é que nos impede de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. E por que que Jesus então colocou para que a gente pudesse, antes de tentar ajudar o outro, ajudar a nós mesmos? É muito forte isso, não é verdade? Quando a gente aprofunda, né? Qual é o significado, o que Jesus queria nos mostrar com essa analogia de tirar primeiro a trave, ou melhor, a trave do nosso olho, para depois a gente tentar ajudar o nosso irmão. Ele queria nos mostrar que nós vemos primeiro o mal que está no outro, como eu comentei, e deixamos de olhar para nós mesmos. A gente deixa de olhar para as nossas imperfeições. Isso é muito fácil. A gente vai entender logo à frente o porquê que isso acontece. A gente vai entender que a causa, como eu comentei agora há pouco, é o orgulho. É o orgulho que nos impede nas nossas relações. Quando a gente estuda evangelho, quando a gente estuda espiritismo, a gente sempre tá, poxa, é nas minhas relações é que eu preciso
me burilar, né? É nas relações que eu preciso me moldar, eu preciso me esculpir. É como se a gente está aqui encarnado em pedra bruta, ainda depois de muitas encarnações. Como eu comentei, as bem-aventuranças, quando Jesus chamava, né, toda aquela comunidade para se sentar, para ficar, para ouvir, ali todos, muitos, vou botar assim todos, mas a grande maioria de nós estávamos lá. Estávamos lá e a gente não entendeu o que ele queria dizer. E hoje nós estamos aqui. Depois de 2024 anos, a gente está aqui agora tentando entender de fato. E o Espiritismo, ele vem com essa intenção. Lembremos que o Espiritismo veio através de Kardec para codificar tudo aquilo que Jesus quis nos trazer quando ele esteve aqui na Terra, para mostrar o que? O caminho, para mostrar para onde devemos ir, para onde que nós precisamos nos guiar, e ele é o nosso guia. E o orgulho é o grande embate que nos impede de dar esse passo. Olha aí, o orgulho encontra-se na base de quase todas as ações humanas. E a gente começa então a entender que o orgulho induz a pessoa a não reconhecer os seus defeitos morais e os seus defeitos físicos. Veja que leva-nos a nos considerar superiores aos outros. Impossibilita-nos de reconhecer as qualidades alheias. É um dos maiores obstáculos ao progresso e à felicidade. Eu, durante o dia, né, eu vou escutando uma palestra, escutando outra, mas o que me remeteu hoje foi uma história logo cedo, pela manhã, a Jéssica, a gente tomando café da manhã, né, e ela, às vezes eu sou bem chato, às vezes a gente pensa que não, mas só sabe quem tá do lado, né? E aí ela fala assim, algumas das vezes ela fala: eita, Rui, você quer ser só o Buda, né? Você quer ser aquele paz e amor, mas a gente só conhece o outro quem tá do lado, né? Quando tá do lado. Então, Jéssica tem um cabelo grande, né? Um cabelo bonito. Aí ela pintou o cabelo, cai uns cabelinhos, né? Os cabelos pela casa, e aí eu fico: mas amor, esse cabelo, pega esse cabelo. E eu não posso falar o mesmo, ela não pode falar o mesmo porque eu tenho cabelo, né? Como é que vai cair cabelo? Não tem jeito. Então, quando eu tomo banho, né, eu tenho que passar a navalha aqui para poder ficar a cabeça aqui peladinha, né? E o que acontece nessa ocasião? Eu deixo, quando eu bato ali o barbeador na parede ali do banheiro, fica lá. Aí ela hoje pegou: olha, amor, eu sei que eu tô tentando melhorar, pegando os meus cabelos, né, quando eu pintio, mas você toda vez deixa lá na parede. E eu falei: toda vez? Toda vez você deixa. Então, veja que às vezes a gente dentro de casa, a gente faz e não percebe. Eu cobrando ela para pegar o cabelo do chão, mas eu não deixando, ou seja, eu não limpando, né, o cabelo que eu deixo, que é quase, né, como diz, fica ali na parede aquele negócio. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí eu fui tomar banho mais cedo para vir para cá, para falar com vocês. Tá lá a prova do crime. A prova do crime na parede. Aí eu falei assim: eu não estava vendo, né? Às vezes eu cobro, mas não olho para mim mesmo. Então, meus irmãos, são detalhes no nosso dia a dia, e quem mais percebe isso são as pessoas que estão ao nosso lado, dentro de casa. E o orgulho acaba nos impedindo de observar o que eu preciso melhorar. Então, nessa noite, que a gente possa então assim começar a olhar um pouco o que é esse orgulho nessas pequenas nuances. E quando a gente vai, né, aí continuando, né, nosso dia a dia, principalmente logo no início do dia, que a gente toma banho, se arruma, aí vai lá no espelho, né? Para quem tem cabelo, vai pentear o cabelo. Eu que tenho barba, então eu dou uma ajeitadinha aqui na barba, né? Mas é nesse momento
que são pequenos momentos, né? As mulheres vão lá, passam maquiagem no rosto, passam um batom, se arruma, põe uma roupa, se ajeita. E aí a gente vai trabalhar ou vai para o dia a dia, vai desempenhar as suas atividades do dia. Logo que a gente sai desses instantes, assim, na rua, a gente começa, então, a reparar as outras pessoas. E aí a gente vê, nossa, como aquela moça tá com a roupa que não tá combinando. Ou aquele cabelo que não tá legal, né? Não tá bem penteado. Ou aquela colega de trabalho que tem um tique-tique e fica, né, batendo. Ou aquele outro colega de trabalho que conversa e isso me incomoda tanto, me incomoda e eu não me sinto bem ali. Então a gente começa a reparar o outro e a gente para de nos reparar. Até mesmo, será que eu tô numa postura mesmo, por conta da coluna, a gente esquece disso. Será que eu tô bem arrumadinho aqui? A não ser quando a gente vai tirar uma foto, né? Quem aí vai tirar uma foto, aí quando a pessoa faz uma pose, aí barriga para dentro, né? Peito para fora, dá aquele sorriso, a gente se ajeita para tirar foto, mas a gente esquece de nos ajeitar em todo dia, durante o dia, ajeitar no conceito moral, no conceito de fazer ou ter as relações de forma mais harmoniosas. E aí é o combate ao orgulho. Simplificando, né, a gente começa a deixar de nos olhar e começa a reparar só os defeitos do outro. Todos os defeitos do outro a gente começa a reparar, começa a apontar. E é preciso então combater esses defeitos aonde? Em mim mesmo. Então, tendo a coragem de julgar a si mesmo. E como que a gente faz isso? Nesse conceito de olhar de frente para o espelho. A gente só consegue nos melhorar a partir do momento que a gente começa a nos aprofundar. Joana de Ângeles, eu gosto muito dessa frase que está no livro, que é na série, né? Que seria da Psicologia Profunda de Joana de Ângeles, né? Pelo Divaldo Franco. O livro esse livro específico é o Evangelho. Então, cada capítulo do Evangelho, ela traz uma fala sobre aquele capítulo. E nesse capítulo, ela colocou justamente essa frase. É preciso se conhecer até você se tornar consciente de quem é você. Até você se tornar consciente do porquê que eu faço o que eu faço. Entender o que? Os meus comportamentos. Então, é preciso ter esse auto-julgamento. Então, vendo o seu mundo interior como se vê no espelho. No espelho. Você já parou para pensar? Vocês já pararam para analisar como seria isso? Como a gente pode fazer esse exercício diariamente, né? Todos nós temos aí todos os dias. Ao iniciar um dia, a gente tem uma nova oportunidade. Oportunidade de fazer diferente aquilo que nós fizemos ontem. Mas só cabe para fazer isso hoje. Hoje. Não dá para fazer isso amanhã. Claro, também não dá para se cobrar, colocar um chicote nas costas e falar, nossa, eu vou precisar me julgar, então eu tenho que me bater. Não é isso. Mas é uma jornada que ela precisa ser iniciada e lapidada diariamente. O processo só tem início. Ele só tem início, ele não tem fim. Nós estamos numa jornada de meio. Esse fim vai vir? Nós somos espíritos imortais. Para onde nós vamos? Aquela música, né? Eu gosto muito de colocar aqui. Um dia todos nós seremos anjos. Mas até lá nós vamos ter que trabalhar muito. Então, eis que vem então essa trave no olho que nos impede de fazer tudo isso, de nos olhar, de nos lapidar. E no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec fez essa pergunta. E os espíritos responderam, né? Como se melhorar? E qual é o meio prático e mais eficiente para
aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo às tentações do mal. Olha aí, um grande filósofo da antiguidade já havia falado ela, lá em 469 anos antes de Cristo. Conhecer-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo. Uma frase tão pequena, mas que traz uma profundidade, né, uma coragem necessária de cada um de nós para poder olhar de frente para o espelho e aprofundar dentro da gente. Aprofundar nas nossas imperfeições. Imperfeições. Cada um de nós temos várias imperfeições, várias. Ninguém, se nós formos, se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos aqui. Talvez estaríamos como mentores, né, como os espíritos superiores, trabalhando. Mas nós estamos na fase ainda de provas e expiações, lapidando, né, nos conhecendo. E é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para olhar para aquela dor. Sabe aquele incômodo? Aquela dor interna que parece um buraco no peito? Que ninguém consegue explicar? Que ninguém consegue dar explicação lógica por que aquilo que eu sinto? Então é preciso ter coragem de olhar para aquela dor que a gente não entende. Trazer para a consciência. Trazer para o dia por que eu sinto isso. Talvez isso está ligado a algum trauma, está ligado a algo que a gente passa, né, no passado e ainda aqui está dando utilidade e ressentindo aquilo que nós sentimos lá atrás. Lá atrás. Pegando aqui uma analogia, conversando com Jéssica essa semana, e aí foi bem depois, né, durante essa semana que a gente falou sobre o perdão, na semana passada, e eu fico sempre pensando, né, no tema que a gente está decorrendo do mês, do capítulo. Quando se fala do perdão, a gente está aqui no dia a dia, no hoje, dando utilidade para aquela sensação, para aquele sentimento que nós tivemos, lá atrás. Lá atrás. A grande quantidade de pessoas que estão no grupo são mulheres. Aqui em casa, a Jéssica faz um investimento pesado em Tupperware. Aí eu contando para ela a história da Tupperware. Quando você empresta uma Tupperware para uma amiga, você quer de volta, não quer? Todo mundo quer ou não quer? Hã? Tô vendo só os rostinhos aqui, ó. Aí, ó. A Tati respondeu, com certeza quer de volta, né? Então vamos entender o que é esse ressentimento que impede a gente de aprofundar dentro da gente com a história da Tupperware. Imagina você indo para casa da sua amiga de ônibus com essa Tupperware, vai almoçar com ela e aproveitou, tá levando essa Tupperware. Só que no ônibus tem uma pessoa que estava ali do seu ladinho. Ou às vezes você está sentado e a pessoa está ali, né, em cima de você segurando ali, enfim, está ao seu lado. E essa pessoa, ela passa mal e ela pega e vomita em cima de você. Só que a única coisa que você tinha era o quê? A Tupperware que estava na sua mão, aqui, na sua frente. E ali você pega ali, meu Deus, abre, né? E a pessoa que está do seu lado joga tudo aquilo dentro da Tupperware. Joga tudo. E ali fica o quê? Uma marca, né? Ficou registrado, tá tudo guardado. Meu Deus, tampa essa Tupperware, chega na casa da sua amiga toda suja, cheia de vômito, e aí ela pergunta o que aconteceu, você pega a Tupperware e abre. Aqui, amiga, tô devolvendo sua Tupperware. Primeira coisa, quem é que quer a Tupperware de volta aí? Alguém quer ou não? Não? Eu não sei. Talvez você não queira sua Tupperware de volta. Mas, fato é que aconteceu alguma coisa com você. E aquilo te marcou profundamente. Imagina. E aí, você mostra abre aquela Tupperware para sua amiga não quer essa Tupperware de jeito nenhum. Tira de perto de mim. Você segue, guarda essa Tupperware, troca ali de roupa, né? Toma um banho, almoça, mas a Tupperware está com você. Quando chega na sua casa, você vai contar toda a história e aí começa a mostrar a Tupperware de novo para as pessoas. Quanto mais passa o tempo, os dias,
esse vômito que está dentro da tapoé, você começa a mostrar para as pessoas. Você começa a mostrar e contar aquilo que aconteceu com você, ó, lá atrás. Sabe aquela mágoa? Você ressente ela através dessa tapoé, abrindo e mostrando para as pessoas o que você está sentindo. Então, quando eu falo que você está dando utilidade para o que aconteceu com você lá atrás, como a própria palavra já diz, ressentindo. Então, você abre essa tapoé e começa a mostrar para as pessoas. Começa a mostrar o que você passou lá atrás. Só que quanto mais tempo passa, imagina como fica todo esse vômito dentro dessa tapoé. Então vocês conseguem entender a utilidade que a gente dá pelaquilo que a gente vive lá atrás? Olha o perdão aí, para jogar fora. E eu falo assim, você nunca vai esquecer o que aconteceu com você. Eu não estou falando para esquecer. Estou falando para que você possa tirar essa utilidade e ressignificar. E só é possível acontecer o perdão, você se conhecendo. Só é possível se você aprofundar dentro de você mesmo. E aí Kardec continuou, ele aprofundou dentro dessa questão e ele fez uma outra pergunta, que é a 919. Compreendendo toda a sabedoria contida nessa máxima de conhecer a ti mesmo. Mas a dificuldade é precisamente de conhecer a si mesmo. Então, quando você vê essa frase, né, a dificuldade de conhecer, como que eu posso fazer isso? Qual é o meio para chegar a esse autoconhecimento? É isso que entra, então, Santo Agostinho, para responder, e é belíssima. Não dá para a gente decorrer toda a resposta de Santo Agostinho. Mas ele traz aqui um ensinamento fantástico. Interrogai-vos sobre o que tendes feito. E aí um trechinho, assim, alguns fragmentos da resposta que Santo Agostinho nos trouxe, ele fala para trazer esse entendimento e fazer essa auto-interrogação a nós mesmos. Chegando o fim do dia, nós estamos aqui agora refletindo sobre isso. Então, antes da gente dormir, que a gente possa então pensar. Primeiro ele coloca, perguntai o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal essa semana, esses últimos dias, e trazendo para o hoje. Hoje, como foi meu dia? Fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação, como foi o meu dia. E aí ele chega aqui, ó, em outro trechinho, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. Individual. Cada um de nós aqui precisamos nos aprofundar para trazer aquilo que a gente está dando utilidade lá atrás, ressignificar ou entender sem esquecer, mas tirar toda essa mágoa guardada como esse símbolo da tapoé, guardada para que a gente possa o quê? Dispensar, lavar. Já viu aquele ditado, né? Nossa, hoje eu lavei a minha alma. Então você hoje deu um novo significado, tirou aquele ressentimento, e só acontece isso através do perdão. Trazendo uma outra analogia de Carl Jung, um grande psicólogo, muitos conhecem, onde ele traz a sombra e a luz. Nós somos isso. Nós temos nosso lado bom e o nosso lado sombra. Contei para vocês. Olha eu falando para Jéssica do cabelo e deixando o meu cabelo. Então, é preciso a gente começar a entender. E Carl Jung trazia de uma forma bem interessante esse conceito, que é aquilo que inconsciente a gente vê no outro e que nos incomoda, é aquilo que eu preciso arrumar dentro de mim. Então, quando você tiver em uma espécie de discussão ou no seu dia a dia, observando o outro e aquilo que o outro incomoda em você, é aquilo que você precisa se arrumar, é aquilo que você precisa se aprofundar. É a trave no seu olho. Entendem?
É a trave dentro do seu olho. Ou melhor, na frente do seu olho, impedindo você de olhar. Mas só através da auto-observação. Do momento que você para, pensa, opa, por que eu estou tão incomodado com essa pessoa? Com o que ele falou ou com a forma dele ser? Por que eu estou tão incomodado? E aí, dentro dessa analogia, esse nosso lado sombra, a gente muitas das vezes nos colocamos como vítima, só quer mostrar o que está passando ali, estou passando por uma dificuldade, ou até mesmo é intencional, que aí acaba comentando o que mais pitada desse nosso lado sombra. Agora eu quero mostrar para essa pessoa o que eu estou passando, só para ela sentir o que eu estou passando, sabe? Então a gente começa a nos colocar em situações, e tudo isso, gente, é nas relações. É só nas relações. É aquela pessoa que está do seu ladinho aí. Em casa, no trabalho, as pessoas mais próximas. Ou aquela situação que você se coloca como vítima, como eu comentei, vítima intencional, e quando evolui e que você se faz de vingativo. Gente, eu trabalho, não é que eu trabalho, eu tenho um grupo, que é uma mentoria que eu faço, que a gente estuda as relações, que é ligada à dependência emocional. O dano da dependência que a gente cria no outro, de fazer o mal pelo outro, isso acontece muito em separações, por exemplo. Quando a gente separa, alguém que se sente que está perdendo, né, dentro dessa separação, então acaba se vingando. E essa forma de se vingar acaba sendo usando aquilo que o outro mais gosta. E numa relação de casal, o que quando você se sente perdendo, o que mais você usa para atingir o outro? Quem é que vocês usam? Aquela parte de você que você mais gosta, os filhos. E a gente não percebe. A gente não percebe isso. Que a gente acaba tendo padrões controladores. A gente quer controlar tanto o outro que a gente usa, às vezes, situações para se vingar, para provocar um mal no outro. Coloquei uma situação, mas tem números. Talvez essa seja um pouco chocante e que a gente não percebe. E que muitos de nós fazemos. Ou aquele narcisista que quer que seja só do seu jeito. Eu sou perfeito, só existe resultado se eu fizer. Olha só o poder, né? O poderoso só existe se eu fizer. Então, são alguns pontos que a gente precisa nos observar. Nos observar para que a gente possa, então, nos lapidar. E começar a observar o que o outro me provoca e qual é a minha reação diante do outro. Então, meus irmãos, que a gente possa observar mais e só através do autoconhecimento. Não tem como a gente sair desses padrões controladores se não for através do autoconhecimento. Pra gente, essa parte é a terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? É bem interessante porque a gente nos coloca aqui, vou parar aqui a transmissão, que a gente ir aqui então para as nossas conclusões. No final da questão 919, então, depois que Santo Agostinho nos coloca, né, essa reflexão, aí Kardec assume e comenta da seguinte forma: muitos erros que cometemos passam-nos despercebidos. Olha o que eu falei durante essa noite. A gente não percebe. Se de fato, seguindo o conselho do Santo Agostinho, e aí eu chamo vocês a ler toda o que ele nos traz, né? Questionássemos nossa consciência mais frequentemente, veríamos quantas vezes falhamos sem perceber, por falta de examinar atentamente a natureza e o mover dos nossos atos. Aquilo que a gente nos move sem perceber. Já ouviu falar? Os mais jovens falam, você está no aleatório, né? Trazendo aí para a linguagem mais atual. Então a gente acaba no aleatório sem perceber que a gente está tendo padrões controladores para prejudicar o outro e acaba nos prejudicando. Então, que nessa noite nós possamos, primeiro,
tirar essa Tupperware, lavar, fazer um alto passe, né, dessa noite de falar assim, meu Deus, me ajude a perdoar. E ao deitar, fazer esse exame de consciência. E meus irmãos, se precisar, procure ajuda profissional, um terapeuta, procure um psicólogo. Lembre, no mês passado nós falamos sobre a questão de procurar profissionais de saúde para lidar com as nossas emoções. Sozinho a gente não consegue. E é necessário, então, a ajuda de um profissional. O Espiritismo nos traz um bálsamo de acolhimento, principalmente trazendo para nós esclarecimento, mas se a gente não aprofundar para nos conhecer, para nos lapidar, nós vamos perder mais uma encarnação. Magê sempre gosta, né, Magê, para finalizar? Ela falava assim, a gente precisa dar um passo para frente, ou melhor, 2 passos para frente, e nem que seja a gente dê um passo para trás, mas na conta, né, na conta dessa arquitetura, nós estamos andando. Então que a gente possa olhar para esse progresso, porque o resultado ele só é consequência desse progresso diário. 1% todo dia. Obrigado, boa noite, gente. Muito bom, Rui, muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora estão todos convidados a participar. Fiquem à vontade. Levanta a mãozinha assim, ó. Depois liga o microfone, desliga a mãozinha e continue falando. Fique à vontade. Algum candidato? Olha lá, Elisete. Diga lá, amiga. Enquanto os outros vão pensando no que querem falar, eu tenho um calendário da Seishonoye que do dia 14, hoje, fala exatamente sobre o perdão. E eu acho assim, hoje até comentei de manhã, no café da manhã, que desse calendário, a leitura que eu mais gosto é essa, que diz assim, quando você perdoa ao outro completamente, a porta da felicidade se abre. Perdoar não é ignorar o pecado do outro, mas é ver a divindade da pessoa e reafirmar sua impecabilidade. Neste mundo, existe a regra fundamental de que aquilo que é reconhecido passa a existir, que é o que o Rui falou, né? Dar uma importância àquilo. É por isso que a divindade e a imanente natureza búdica de uma pessoa certamente aparecerão quando a reconhecermos como sendo de mente pura e acreditarmos nela. Então, quando a gente olha para o nosso semelhante e acredita, não, e que reconhece que o nosso semelhante é um ser de mente pura e a gente acredita nele, nós estamos exatamente fazendo o que Jesus falou. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque quando a gente reconhece que o outro tem a divindade dentro dele e que ele está caminhando para o crescimento, ao invés de ficar apontando o dedo, né, que nós consigamos olhar para dentro de nós e acreditar claramente que o outro também está olhando para dentro de si. E a gente tropeça, todos nós. Então, antes mesmo de nós querermos auxiliar o outro, o que nós precisamos urgentemente fazer é nos fortalecermos. Antes de nos fortalecermos, nós não temos a menor condição de ajudar o outro. Carlos gosta muito de repetir aquilo que falam dentro do avião. Primeiro, a máscara em você. Primeiro, a máscara em você. Depois, no outro, né? Isso, muito bem. É fazer nossa parte, porque tem alguns que não querem mudança. Karen acabou de falar aqui no chat.
E é isso mesmo, né, gente? Vocês já pararam para pensar se cada um de nós olhasse carinhosamente para o outro e se preocupasse em repreender apenas o que há de erro em nós, como que a vida seria mais fácil? Não é? Candidatos à fala, à vontade. Ô, Magê, por enquanto que alguém não levanta a mão, vou aproveitar o que a Karen colocou. Não foi a Karen? Karen. Foi. Isso. O que acontece? Olha só que interessante, né? É fazer a nossa parte, de fato. Só que, às vezes, a gente... Lembra que eu comentei que a gente acaba querendo também controlar o outro, né? O outro está no processo dele. Aí tem uma frase que me fez me lembrar de São Francisco de Assis. Pregue o evangelho todos os dias, mas se precisar, use palavras. Isso. O exemplo, as atitudes, o comportamento, tudo aquilo que a gente pode fazer. Isso é tão difícil. Gente, isso é muito difícil. Porque a gente quer, porque quer. Eu falo por mim, eu tô falando, pegando aqui, falei pra vocês do cabelo. Gente, tem hora que eu falo assim, aí a Jéssica, ela é muito esperta, né? Estudante de psicologia é terrível. Aí ela chega e fala assim, olhe pra você primeiro. Faça o seu, deixa que eu faça o meu. Então, é preciso que a gente tenha os movimentos e nessa arquitetura a gente contagia. A gente contagia o outro. Tenho certeza que muitos de nós já conseguem observar isso no dia a dia, com os nossos entes queridos. Quando a gente muda, as pessoas veem a nossa mudança, isso contagia o outro a querer mudar também. A mudar também. Isso é muito interessante, né? É bastante mesmo. Eu mudei a frase da minha geladeira. Antes, a minha frase era a seguinte, que eu acho que é fantástica, que segue por aí. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Sim, fazer nossa parte inclui dar exemplos, exatamente. Cara. Palavras ensinam, exemplos arrastam. É impressionante. Não adianta eu querer mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo. E o sacrifício mais agradável que Deus nos pede é esse, né? Faça a sua diferença, modifique você mesmo, respeite os outros, perdoe os outros, se auto-perdoe, porque se você não perdoar a você, você não terá capacidade de perdoar o outro. O treinamento para dar perdão é o auto-perdão. E é exatamente essa coisa, por exemplo, um processo obsessivo, ele começa em você mesmo, você com você. Muitas vezes, o seu maior inimigo é você mesmo. E é o mais perigoso, né? Porque está constantemente com você. E atrai outras energias que vão complicar a sua vida. Então, por que a gente não trabalha a questão do se modificar, se melhorar, para repassar para o outro o que você tem de melhor? Diga lá, amiga. Não, e você falando, né, que o maior inimigo, e lembrando que a obsessão começa pela auto-obsessão, que depois dá continuidade na obsessão pelos nossos inimigos, né? Quantas vezes, na brincadeirinha do dia a dia, essa nossa mente criativa começa a nos boicotar. Fazemos inúmeros planos por conta da nossa saúde,
por conta de melhoria, como o Rui disse, né? Passar a olhar para nós mesmos, e aí começa, não vou mais olhar o colega que está vestido assim, o assado, não vou olhar aquela lá que a roupa não está combinando, o cabelo está assim ou está assado, e fala, hoje não farei isso. Aí a mente vai dar uma boicotadazinha e fala assim, não, mas só aquele ali, só aquele ali. Vou olhar só aquele. Agora não vou olhar mais, não. Então, são detalhes tão pequenos, tão sutis, que essa mente nossa criadora, ela faz, que também começa a jogar os planejamentos de melhoria íntima por terra. Né? Então, a gente precisa segurar muito firme nas palavras do mestre para que a gente perdoe, perdoe, perdoe infinitamente a nós. Porque senão a gente começa com essa auto-obsessão, né, da minha culpa, minha tão grande culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa. E aí quando vê, a gente atrai para o nosso lado todos aqueles inimigos desencarnados que se grudam nesse pensamento, né? Nesse pensamento do não sou capaz, não consigo, eu sou muito fraco, as coisas que eu faço não vibram, e aí a coisa vai feia. E aí, de uma simples obsessão, daqui a pouco, a gente está passeando por uma possessão, né? Exatamente. Muito bem. A Tati falou aqui da autossabotagem. Gente, e é como a gente luta contra a gente mesmo, né? É impressionante. Eu estava lendo hoje de manhã, eu li no meu... Eu uso esse livrinho aqui, ó, não sei se vocês já viram, Um Minuto com Jesus. Esse livro era da minha mãe. E aí, quando ela partiu, eu resolvi trazer para mim e uso todo dia. E aí, João tem uma fala de Jesus que João coloca assim, ó, lá no 16:33. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo, né? E aí o pastor Lindo, através do Ariston, vai dando as informações e fala, são 3 os degraus de perigosa descida. Pensamento, desalento e depressão. O pensamento traz, né, e atrai tudo. E aí, se você entra com pessimismo, falei pensamento, desculpa, pessimismo, desalento e depressão. O pessimismo é o seu pensamento mal direcionado. Então, isso a gente tem que cuidar, porque se o meu pensamento não for bom, não for levado para o lado positivo da vida, eu me desanimo e eu entro no processo depressivo e aí fica tudo mais complicado, né? Então, vamos prestar atenção em nós mesmos para sermos melhores conosco e depois com os outros. Está chegando o seu tempo, Elisete. Que a paz do Mestre esteja conosco. Que assim seja. Então, depois de falarmos tanto em perdão, é momento de nós